Aqui é o Luiz, e nesse trabalho a gente vai explicar como as lagartixas, ou geckos, se aderem às paredes. Você já olhou para uma lagartixa e se perguntou como ela consegue andar para cima e para baixo pelas paredes? Ou até mesmo cogitou a possibilidade de que fossem por meio de ventosas em suas patinhas? Bom, vamos ver que não é bem assim. Cientistas descobriram que as lagartixas possuem milhões de pequenos pelos, ou na verdade cerdas em suas patinhas, que são ramificadas em cerdas ainda menores. Estas se chamam setae e spatulae, respectivamente. E elas são iguaizinhas aos pelinhos que apareceram nas mãos do Homem-Aranha. Bom, dentro dessas cerdas há milhões de moléculas que interagem com as moléculas neutras da superfície. Os elétrons das patas da lagartixa se deslocam de forma que possibilitam a geração de uma interação intermolecular de atração com as moléculas da parede ou da superfície em que a lagartixa estiver andando. E é isso que mantém elas grudadas. Explicando melhor, a interação intermolecular formada é chamada de dipolo induzido, que é uma das forças descobertas pelo cientista van der Waals. E o descobrimento dessa força foi o que rendeu a ele o Prêmio Nobel em 1910. Nesta força, as moléculas isoladamente não apresentam um dipolo por não possuírem elétrons livres. Logo, são moléculas apolares. E então, no momento em que essas moléculas originalmente neutras se aproximam uma das outras, as atrações ou repulsões eletrônicas entre seus elétrons e núcleos podem levar a uma deformação de suas nuvens eletrônicas, originando polos. Esse dipolo formado induz a formação do dipolo em outra molécula vizinha e assim sucessivamente, gerando forças de atração temporárias. Essas atrações são desfeitas ou invertidas logo em seguida, gerando também forças de repulsão que costumam ser mais intensas, o que faz com que a lagartixa precise ter mais uma ferramenta que a possibilita andar pelas paredes. Bom, então vamos explicar essas ferramentas. Lembram-se das cerdas existentes nas patinhas da lagartixa, que eu disse anteriormente? Então, a presença dessas cerdas e suas pequenas ramificações tem a função de diminuir consideravelmente a distância com a parede, para que as forças atrativas sobreponham as repulsivas, já que, de acordo com a equação abaixo, onde A é a constante de Hamaker, é possível notar que a força é inversamente proporcional à terceira potência da distância. Outra função das cerdas das patinhas é aumentar a superfície de contato com a parede, visto que a força dipolo induzida é considerada uma interação fraca comparada com a gravidade. Nesse caso, são necessárias milhões de moléculas interagindo ao mesmo tempo para produzir a força suficiente para segurar o peso dela mesma. Mas se manter na parede não é nada fácil. Então, além disso, são necessários outros fatores para ajudá-las a se grudarem nas paredes, como o ângulo e o enrijecimento do seu corpo. O ângulo em que a lagartixa caminha em relação às superfícies é essencial, pois é ele que permite o encaixe das moléculas das cerdas spatulae com as moléculas das superfícies. Caso a lagartixa altere muito rapidamente o seu ângulo com a superfície que ela esteja escalando, seja para caçar ou fugir de uma ameaça, a tendência é que ela se solte no processo, pela força de polo induzido não ser suficiente. E já quanto ao corpo das lagartixas, foi descoberto que o corpo delas endurece à medida que crescem. Os tendões, a pele, os tecidos conectivos e as minúsculas cerdas endurecem, fazendo com que as pernas e os pés dos animais maiores sejam bem mais rígidos do que aqueles das espécies menores, auxiliando na resistência à gravidade. E isso se dá porque uma maior rigidez permite que as forças de van der Waals sejam armazenadas e distribuídas de maneira mais eficiente, melhorando a aderência da lagartixa. E é possível até que uma lagartixa consiga se manter de ponta cabeça apenas utilizando um de seus dedos. Você sabia dessa? Bom, mas será que as lagartixas conseguem andar em todas as superfícies existentes? Então, cientistas já testaram o andar de lagartixas numa câmara a vácuo. E adivinha? A bendita conseguiu, hein? Com esses experimentos, provou-se que as lagartixas conseguem andar numa superfície, mesmo no vácuo,
mostrando que a força de adesão da lagartixa é a seco e não tem relação com o ar. Se fosse uma adesão úmida, com substâncias mucosas ou oleosas, criando uma cola e agindo pela pressão negativa, o vácuo, ela não conseguiria andar em superfícies molhadas e muito lisas. Bom, mas a nossa querida amiga escaladora não é imbatível. A única superfície em que as patas da lagartixa não se aderem é o teflon, aquele mesmo material usado em panelas e frigideiras. O teflon é um polímero que tem como função ser escorregadio e ser à prova d'água. Seu esqueleto químico é formado por átomos de carbono e flúor, que possuem uma interação tão forte, mas tão forte, que outras forças intermoleculares não interagem com essa molécula, nem mesmo as patinhas da lagartixa. E então, por essas habilidades tão interessantes das lagartixas, muitos cientistas se inspiraram no sistema de fixação das lagartixas, apostando no seu uso na engenharia, criando robôs que conseguem se aderir em qualquer superfície, como o robô feito em 2010 por uma equipe da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Interessante, né? Agora você finalmente pode contar para os seus amigos como as lagartixas e os geckos se grudam nas paredes. Eu tenho certeza que eles não vão saber responder melhor do que você. Obrigado pela atenção.